Vamos lá começar a nossa aula do segundo ano do ensino médio, nossa primeira videoaula, e vamos lá. Só lembrando que o último assunto que nós trabalhamos foi africanos no Brasil, dominação e resistência. Esse assunto já foi explicado. Esse assunto também já tivemos as atividades dele corrigidas. Então, vamos lá retomar nosso assunto, começando esse assunto chamado de expansão e ouro na América Portuguesa. Bem, hoje, 15 de abril de 2020, segundo ano, ensino médio. História 2. Vamos lá, pessoal. Expansão e ouro na América Portuguesa. Só lembrando que esse assunto ele é muito extenso, ele trabalha aí o processo de interiorização do Brasil, e também trabalha a sociedade mineradora, o século XVIII, o século do ouro no Brasil. E ainda tem um terceiro assunto, que são os tratados de fronteira. O que é que eu vou fazer? Vou dividir esse assunto em duas aulas. Então, nós vamos ver aqui a primeira parte desse assunto, expansão e ouro na América Portuguesa. Então, vamos começar a nossa aula. E aí, lembrando que o século XVII no Brasil foi marcado pelo momento de invasões do Brasil em função das invasões holandesas, do período da União Ibérica, dominação espanhola sobre Portugal e sobre as colônias portuguesas. Nós já estudamos esse assunto. E é um período marcado por conflitos, instabilidades. O sistema açucareiro estava bem até 1580, e aí vem a União Ibérica, e esse momento em que nós vamos ter a invasão holandesa, e após a invasão holandesa, um processo de decadência. É nesse contexto que vão se erguer muitos fortes pelo litoral brasileiro, pela costa brasileira, e alguns desses fortes já estavam sendo construídos desde o início da colonização portuguesa. Então, vamos lá começar a nossa aula falando sobre esse tópico chamado soldados, ou seja, a construção desses fortes. Ou seja, esses fortes, eles marcam o início, inclusive, de muitas cidades. Aqui, por exemplo, no Nordeste, a partir desses fortes deu origem a capitais, a cidades que futuramente serão as capitais dos estados, de alguns estados do Nordeste, ok? Então, esses fortes eram construções fortificadas, normalmente numa posição estratégica. Esse aqui é o Forte do Presépio, construído em 1616, certo? Ou seja, lá deu origem à cidade de Belém. Você já está vendo aí uma visão de cima para baixo aí do forte, certo? Então, nós temos também o Forte de São Luís. Isso aqui foi construído pelos franceses durante o processo de invasão francesa. A fundação de São Luís é uma fundação feita pelos franceses, e aqui eles deixaram de legado esse forte, o Forte de São Luís. Nós temos também aqui em Fortaleza o local, né, da construção desse Forte de São Tiago, e também esse Forte de Nossa Senhora de Assunção, construído aí no contexto da dominação holandesa. O Forte dos Reis Magos, que deu origem à cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui você vê o mar e o rio fica aqui do lado, ó. Então, sempre numa posição estratégica. Esse aqui, o Forte de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, fica no Cabedelo, uma cidade que é vizinha, coladinha de João Pessoa. Essa foto foi eu que tirei. Essa foto aqui, ela mostra exatamente a posição estratégica dos fortes. Então, assim, num contexto da colonizações, ou seja, havia a metrópole que dominava a colônia, mas as outras às vezes não aceitavam, às vezes invadiam, contrabandeavam, e os fortes eram construídos com o intuito de defesa. E durante o período da União Ibérica, muitos inimigos espanhóis passaram a invadir o Brasil, porque passou a ser território espanhol. Então, os holandeses, inclusive afastados, eles invadiram o Brasil. A tentativa inicial foi na Bahia, sem sucesso, e a segunda foi na região, na capitania de Pernambuco, e teve sucesso, e nós já estudamos sobre isso, certo? Então, o forte aqui, olha, esse aqui é curioso, é o Forte das Cinco Pontas, construído pelos holandeses em Taipa e reformado pelos portugueses em 1677. O engraçado é que no projeto havia 5 pontas,
na construção só com 4 e acabou permanecendo o nome do projeto, certo? Nós temos também aqui um forte mostrando o início do interesse dos portugueses por essa região, a região da Floresta Amazônica. E aí nós temos o Forte de São José do Rio Negro, que é só uma maquete, né? Ou seja, é só uma suposição de como é que era esse forte que deu origem à cidade de Manaus, beleza? Então vamos lá, os fortes eram construídos para combater inimigos espanhóis que durante a União Ibérica passaram a atacar o Brasil. O Forte das Cinco Pontes foi construído pela Holanda em forma de taipa e depois reformado pelos portugueses quando retomaram o controle do Brasil. Bem, agora vamos falar dos jesuítas, pessoal. Os jesuítas foi aquela ordem criada por Ignácio de Loyola, representando aí uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Buscava-se, com essa ordem, combater o avanço do protestantismo, mas também buscar novos fiéis convertidos ao catolicismo através da ação dos jesuítas. Eram soldados de Jesus e muitos deles atuaram aqui na América espanhola e na América portuguesa. O objetivo era a catequização dos indígenas. Também trabalharam e atuaram muito cuidando da educação aqui na colônia e também cuidando da conversão, mesmo que forçada, aos indígenas e também aos escravizados africanos a partir do momento que eles começarem a chegar no Brasil. No início, no litoral, atuaram bastante, foram muito importantes, por exemplo, na comunicação com os indígenas. Aí nós temos aí dos jesuítas um primeiro dicionário tupi-português, português-tupi, mas depois eles foram acompanhando a migração indígena para o interior, fugindo do avanço da colonização, e os jesuítas começaram a fundar missões nessas áreas cada vez mais no interior do Brasil. Bem, então, esses jesuítas, a partir do momento que eles erguiam as missões, que eram aldeias coordenadas pelos jesuítas, compostas por uma grande quantidade de índios, indígenas, e esses índios nas missões eles atuavam como mão de obra, mas também eram catequizados pelos jesuítas. As principais regiões de atuação da Ordem dos Jesuítas no interior, no norte, na região da Amazônia, e no sul do Brasil, que era, segundo o Tratado de Tordesilhas, um território espanhol, mas aos poucos essa região foi sendo ocupada pelos colonizadores e jesuítas portugueses, beleza? Bem, as missões eram aldeias de índios catequizados, como eu já falei para vocês. Os índios catequizados, eles eram catequizados, mas também trabalhavam duro, não forçado, era tipo uma espécie de mão de obra voluntária para Jesus, para Deus, para a igreja, e essa mão de obra gerava até uma certa riqueza, criação de gado, exploração das drogas do sertão, na região da floresta amazônica, e aí nós temos duas frentes, ou seja, as missões atuavam na catequização de novos fiéis católicos, mas também era uma unidade de produção, unidade de criação e também de exploração do extrativismo dos produtos da floresta amazônica, beleza? Bem, também trabalhavam na agricultura, artesanato, pecuária, e, como eu já falei, extrativismo das drogas do sertão. Em 1680, houve na província do Maranhão, na verdade no Brasil colonial, uma proibição, né, um decreto português pela escravização do indígena, ou seja, muitos colonos recorriam à escravização do indígena por conta do preço alto, né, do africano escravizado, e muitas vezes recorria-se a essa segunda opção de mão de obra escrava. Porém, era exatamente atacar a frente dos jesuítas, e por pressão dos jesuítas, o governo português acabou cedendo e expedindo o alvará que decretava o fim da escravização indígena. Claro que não foi respeitado, mas houve protesto e ocorreu a partir daí, dessas questões, muitos conflitos entre jesuítas e colonos pelos interesses divergentes que existiam entre jesuítas e os colonos. Bem, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês, onde vai mostrar a localização dessas missões de jesuítas portugueses e missões de jesuítas espanhóis,
certo? Nesse mapa também nós vamos ter a rota uma das principais bandeiras, a gente vai já falar dos bandeirantes, a bandeira de Raposo Tavares. E essa área circulada no mapa, nós vamos ter a área de apressamento de índios, onde acontecia a ação dos bandeirantes que buscavam essa mão de obra, certo? Então vamos lá. Bem, nesse mapa, certo, que é uma animação em vídeo, talvez demore um pouco, mas está no ponto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Nesse mapa aqui, vocês estão vendo, primeiro, o Tratado de Tordesilhas, certo? Ou seja, esse tratado, na verdade, ele nunca foi respeitado. Mas nesse contexto aí do século XVII, século XVIII, nós vamos ver esse tratado ele perdendo força. Até porque na União Ibérica, todo esse território era espanhol, então o Tratado de Tordesilhas não tinha nem razão de existir. Mas com o fim da União Ibérica, ele não vai ser respeitado, certo? Então nós temos aqui, primeiro, a rota do bandeirante Raposo Tavares. Vocês estão vendo também a localização dessas missões jesuítas dos padres jesuítas espanhóis, onde elas se concentravam. Com a ação dos bandeirantes, muitas dessas missões vão ser destruídas, e também as missões dos padres jesuítas portugueses. E com o tempo, muitos padres jesuítas portugueses vão reerguer missões aqui nesse território ao sul, certo? Então aqui são áreas de apresamento de índios, ou seja, era a principal função, objetivo das primeiras bandeiras era buscar índios para apresar. Ainda nós vamos falar desse assunto nessa aula, beleza? Então vamos lá ver esse mapa, como mostrei para vocês. E aí, só na legenda nós tínhamos áreas de apresamento de índios, uma das principais bandeiras que sempre partiu aqui da província da Vila de São Paulo, de Raposo Tavares, e áreas onde se concentravam as missões dos padres jesuítas espanhóis, e aqui onde se concentravam as missões dos padres jesuítas portugueses, beleza? Vamos lá voltar para o nosso slide, continuando. Pessoal, eu falei para vocês que a proibição, né, da escravização indígena não foi só no Maranhão, foi em todo o Brasil colonial, mas no Maranhão esse conflito ficou mais acirrado. Nós tínhamos a província do Grão-Pará e Maranhão, em 1621, e a principal mão de obra lá era do indígena escravizado. Então, muitos colonos ricos, proprietários de terra, exploravam a mão de obra indígena. As principais atividades lá eram agricultura, pecuária, extrativismo das drogas do sertão e transporte de carga. Em 1680, os portugueses proibiram a escravização dos índios, os jesuítas apoiaram essa proibição, até porque essa proibição foi em função da pressão dos jesuítas, e os colonos não apoiaram, reprovaram essa proibição, esse decreto. E Portugal, para diminuir esse conflito, resolveu criar uma Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682. Essa companhia deveria resolver esse problema, solucionar essa falta de mão de obra, fazendo o que, professor? Pegando escravizados, africanos escravizados, e vendendo esses aos colonos do Maranhão. Pois bem, essa companhia acaba não atendendo às expectativas, até porque ela também passaria a fornecer produtos manufaturados que seriam trazidos da Europa para a província do Maranhão. Por que não resolveu? Primeiro, a quantidade que eles prometeram, que era de 10 mil escravos, 500 por ano, eles não cumpriram com essa meta, e as mercadorias chegavam caras, estragadas, e não atendia aos pedidos dos colonos do Maranhão. Então, essas questões, as querelas, vão resultar nesse movimento chamado a Revolta de Beckman, que aconteceu aí no Maranhão no século XVII. Então, como eu disse para vocês, a companhia aqui não levava os escravos, as mercadorias eram caras, estragadas, os pesos e medidas eram falsos, então muitos produtos que chegavam com um peso definido, na realidade não era aquele peso, era menos. A compra dos produtos dos colonos a preço baixo, ou seja, eles queriam vender um produto manufaturado muito caro e comprar os produtos primários dos colonos
de um preço muito barato. Então isso aí causou uma revolta elitizada dos colonos contra a administração dessa companhia que representava aí a burguesia portuguesa, ou seja, estava aliada ao governo português, ou seja, ao governo da metrópole. E os líderes do movimento foram os irmãos Beckman. O que eles fizeram? Eles invadiram o colégio dos jesuítas e também o armazém da companhia em São Luís. E a reação de Portugal foi imediata, enviando soldados. A repressão foi bastante violenta e os líderes foram executados. Principalmente aqui o Manuel Beckman, que era o líder principal, ele vai ser enforcado. Agora, curioso é entender que a reação portuguesa foi de entendimento de que os colonos estavam corretos, mas os líderes foram executados porque não podiam afrontar a metrópole nem questionar nada da administração portuguesa. A companhia foi extinta, em alguns livros dizem que a companhia manteve-se existindo, porém, na maioria dos livros falam que a companhia foi extinta e a escravidão indígena foi restabelecida, foi permitida novamente na província, certo? Os jesuítas insatisfeitos, mas tiveram o poder, tiveram a permissão da metrópole portuguesa de retornarem a atuar na província do Grão-Pará e Maranhão, já que no decorrer do processo dessa revolta, eles foram expulsos. Então, eles puderam retornar, mas tendo que aceitar a escravidão indígena, já que ela foi restabelecida pela coroa portuguesa, beleza? Então, tá aí a revolta de Beckman. E os bandeirantes? Os bandeirantes representa aí o movimento de uma província, né, da antiga província de São Vicente, ou seja, partiam da vila de São Paulo, uma vila que ficava ali isolada pela Serra do Mar do litoral, ou seja, ficava ali restrita ao interior. Portugal meio que deixou para lá aquela cidade, aquela vila. E por quê? O isolamento, e essas pessoas tinham mais contato com a América Espanhola, ali a região sul, do que propriamente com a metrópole portuguesa. E eles passaram a adotar esses movimentos bandeirantes porque buscavam a mão de obra para trabalharem na agricultura, no cultivo, principalmente do trigo, na região da própria vila de São Paulo, certo? Então havia-se um mito, né, que dizia que esses bandeirantes eles capturavam os indígenas e vendiam nos engenhos do litoral, principalmente nordestino. Então, nós sabemos que a maioria hoje, né, graças à pesquisa do historiador João Manuel Monteiro, e ele entendeu que a maioria dos indígenas capturados pelas bandeiras, eles ficavam restritos às produções agrícolas da própria vila de São Paulo, beleza? Então, assim, a região de São Vicente, que foi uma das capitanias que teve êxito, acabou depois declinando. E São Paulo, curioso, né, entender que São Paulo era uma das regiões mais pobres, mais esquecidas, mais miseráveis do Brasil, claro que nesse contexto aí, certo? Então, com as missões jesuítas, começou nessa região ter também um certo aumento da população. Então, São Paulo surgiu a partir desses colonos, agricultores, que produziam aí uma agricultura de subsistência, e também jesuítas, que fundaram aí o colégio, né, do Padre José de Anchieta, ou seja, o pátio do colégio na região de São Paulo, do Campo de Piratininga. Então está aí a origem da cidade de São Paulo. Eles eram isolados pela Serra do Mar, quase 1 metro de altura, isolando aí o litoral dessa região da Vila de São Paulo. E o Rio Tietê também foi um fator que favoreceu essa interiorização, essa ocupação da região de São Paulo. Por quê? Porque era um rio que ele está ali próximo do litoral, mas ele não corre para o litoral, ele corre para o interior, ele é afluente de outros rios que só assim vai chegar no mar. Então, essa questão do Rio Tietê correr para o interior acabou também ajudando nessas expedições bandeirantes que entravam no interior adentro, sertão adentro, buscando a mão de obra indígena. Claro que também eles buscavam encontrar o tão sonhado ouro, né, os metais preciosos. Quem é que compunha essas bandeiras? Né? Quem eram as pessoas? Nós temos aí pessoas pobres, mamelucos, né, essa mistura de branco com índio,
a cultura tupi esteve muito presente nessas expedições, até porque sem o conhecimento indígena, esses colonos não iam sobreviver por muito tempo nas matas, saber o que comeria, o que não poderia comer, o que era envenenado, onde encontrar água, como sobreviver naquela selva, naquelas matas do sertão do Brasil. Então, assim, o conhecimento indígena favoreceu bastante para que eles conseguissem ir entrar, capturar índios e voltar para a vila de São Paulo, beleza? Eram pessoas rudes, não deixaram muito por escrito as experiências vividas, e aí muito do que se sabe dos bandeirantes é o que eles mesmos contaram, deixaram como herança as histórias, né? Nós sabemos também, né, que São Paulo, quando passou a ser um estado rico, né, passou a dominar o poder no início da República, eles passam até mudar o roteiro da história dos bandeirantes, transformando-os em heróis da nação, né, os desbravadores do Brasil. Claro que são sujeitos históricos, nem heróis nem bandidos, mas que há essa questão, né, de querer esconder um pouco dessa grosseria, de serem tão rudes, de não dominar a escrita, de serem pobres, de serem matadores e destruidores, matadores de índios e destruidores de missões. Então, assim, querendo criar uma nova imagem dos bandeirantes, a gente vai falar já já mais um pouco dessa imagem dos bandeirantes, né? Então, como eu disse para vocês, o principal objetivo era capturar indígenas para que esses indígenas trabalhassem nas agriculturas de subsistência, nas plantações, principalmente de trigo, na vila de São Paulo, né? Poucos iam ser vendidos ali nos engenhos do litoral brasileiro, beleza? Então vamos lá continuar. Então, assim, as bandeiras eram expedições com organização e disciplina militar, lideradas por jovens paulistas que partiam de São Paulo a fim de capturar indígenas e encontrar metais preciosos. Os principais financiadores eram os pais, sogros desses jovens, em que, em troca da metade dos índios capturados, eles financiavam essas expedições, né? Normalmente eles andavam até descalços pela pobreza que eles viviam, eram roupas praticamente rasgadas, né, com poucos recursos, e nós tínhamos aí três tipos de bandeira: a de caça ao índio, né, as bandeiras de apresamento de índio, as bandeiras que começaram a se especializar aí na metade do século XVII na busca do ouro e diamantes, né, de metais preciosos, e a partir do momento que a mineração começa a surgir, né, no final do século XVII, início do século XVIII, começam a ter um outro tipo de bandeira, que são as monções, que normalmente tinham a finalidade comercial de levar produtos até a região das minas e trocar por ouro nessas regiões, beleza? Então tá aí os três tipos de bandeiras. Em relação às bandeiras de caça ao índio, nós temos aí o apresamento, a captura de índios para a lavoura paulista, né? A maioria, como já falei para vocês. Muitas dessas bandeiras foram responsáveis pela destruição das missões espanholas na região sul, né? O final do século XVI e vai até o século XVII, essas missões. Lembrando aí também que muitos jesuítas passaram a se vingar dos bandeirantes, começando a armar com arma de fogo os indígenas, e a partir do momento que os indígenas estavam cada vez mais resistentes, o movimento das bandeiras começou a se enfraquecer e tender mais à busca dos metais preciosos. Isso acontece mais ou menos aí por volta de 1650, e aí as bandeiras passam a se especializar mais na busca dos metais preciosos. Então, uma das principais bandeiras foi a de Manuel Preto e de Raposo Tavares, aquela que eu mostrei para vocês no mapa. As missões destruídas, as principais foi a de Guairá, onde hoje é o Paraná, Itati, no Mato Grosso, e Itape, no Rio Grande do Sul. Os índios guaranis, muitos deles aprisionados, e o gado, né, que era criado nas missões, acabava solto, né, e acabava virando gado selvagem, que se reproduzia, que se alimentava de forma autônoma. Então vai ser até o motivo de outras expedições futuramente buscando capturar esse gado, né, mais um fator de ocupação desse interior do Brasil. A gente já está falando de dois, né? Nós temos aí as missões e as bandeiras de apresamento de índio. E um terceiro já vai surgir futuramente, que são as bandeiras para capturar esse gado, criando fazendas na região sul do Brasil, beleza? Como eu disse para vocês, a decadência aí do movimento bandeirante se dá aí mais ou menos no período da saída dos holandeses, que foi em 1654. O tráfico de africanos
foi restabelecido e retomado por Portugal, e o trigo de Portugal passou, o trigo de Portugal não, desculpa, Portugal passou a controlar novamente o tráfico de africanos, beleza? Então, passando a ter um pouco de mais acesso ao tráfico de africanos, os moradores da Vila de São Paulo. Mas por muito tempo ainda vai continuar como principal mão de obra a mão de obra indígena na região de São Paulo. A reação indígena com armas de fogo, eu já falei, né, foi um dos fatores também que promoveu a decadência do movimento bandeirante. Então, aí na segunda metade do século XVII, nós temos então as bandeiras de prospecção, ou bandeira de busca do ouro e diamantes, principalmente quando chegou a notícia de Potosí e Zacatecas, né, onde se descobriu muitas minas de ouro e prata na América Espanhola, beleza? Nós também tivemos o incentivo das bandeiras por conta do coroa portuguesa, né, que são as bandeiras financiadas, chamadas de entradas. Então, nós tínhamos aí o chamado sertanismo de contrato, onde essas bandeiras eram financiadas pelo Estado português, destruíam quilombos, né, que eram aldeias formadas por africanos que fugiam da escravidão, e também financiadas para capturar escravos fugitivos. Essas bandeiras acabaram descobrindo as primeiras minas de ouro na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, que tudo era a capitania da vila de São Vicente, ou seja, o interior de São Vicente, próximo à vila de São Paulo. Então, as bandeiras que descobriram ouro, Antônio Rodrigues Arzão, na região onde hoje é Sabará, Minas Gerais, em 1693, a de Pascoal Moreira Cabral, que descobriu o ouro em Cuiabá, um pouco depois, já no século XVIII, 1719, e a de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, onde hoje é Goiás, né, em 1725. E o terceiro tipo de bandeira, nós temos aí as monções, que eram expedições comerciais, mercadorias por ouro, ou seja, essas monções eram uma bandeira que ele já se especializava no comércio, usando canoas, colocando a mercadoria, descendo o rio, chegando às regiões da mineração e trocando por ouro e outros metais aquelas mercadorias, certo? Então, vamos lá continuar. E aí nós temos aqui só uma diferenciação dos dois tipos de bandeira, ou seja, entradas e as bandeiras autônomas. Ou seja, as entradas eram expedições organizadas pelo governo, não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas em busca de riqueza. As bandeiras eram expedições de caráter particular, originadas de São Paulo, choque com os jesuítas, penetraram além dos limites do Tratado de Tordesilhas e promover o aumento das fronteiras da colônia à medida que ocupavam um território que antes era espanhol. Beleza? Então, nós temos aqui várias rotas de movimento bandeirante, todos partindo aqui da Vila de São Paulo, certo? E aqui nós temos bandeiras de caça ao índio, bandeiras de mineração e o sertanismo de contrato, que bandeirantes como Domingos Jorge Velho, né, que foi contratado aí para destruir o quilombo de Palmares por volta de 1694, beleza? Então aqui está as ruínas de algumas missões jesuítas na região sul, muitas delas destruídas pela ação dos bandeirantes. Pelo pessoal, vamos lá então. Falei para vocês que os paulistas, né, no início da República, com o poder nas mãos, com a riqueza do café, eles passam a querer mudar o roteiro, a característica do movimento bandeirista, ou seja, eles queriam trazer uma nova roupagem, uma nova visão e uma nova narrativa sobre o movimento dos bandeirantes, aí criando aí o mito do desbravador, a ideia de transformar esses sujeitos históricos em heróis da nação, beleza? Então aqui nós temos a imagem de Antônio Raposo Tavares, olha como é que ele está ultrajado nessa estátua, né? Você tem botas, roupas, boné, chapéus, desculpa, né? Então assim, era uma vestimenta que era meio que atípica, era meio que estranho para quem saía daquela região isolada e pobre e miserável que era a Vila de São Paulo naquele contexto, beleza? Olha a posição aqui do Domingos Jorge Velho, né? Parece um monarca absolutista, né? Peitudo, né? Então, assim, essa imagem que os paulistas construíram à medida que eles tomavam o poder no início da República, eles também não queriam ficar com esse histórico de
representarem o local de origem do movimento bandeirante, do movimento que foi responsável, além do desbravamento das fronteiras, foi responsável também pela destruição de missões e pela matança e escravização de muitos indígenas, beleza? Então vamos lá, aqui para comparar mais ou menos a realidade do que seria mais ou menos a vestimenta de um bandeirante e a imagem de bandeirante construída pelos paulistas aí no início da República. E aí eu até pergunto aqui, qual das imagens mais se aproxima da realidade de um bandeirante, beleza? E nessa tabela você está vendo e percebendo aquela informação que eu disse. Como é que a narrativa histórica trabalhava o objetivo do movimento bandeirante? Era para capturar indígenas e vender esses indígenas para os engenhos no litoral nordestino. Bem, a realidade, né, de acordo com as pesquisas feitas aí pelo João Manuel Monteiro, nosso historiador, ele pesquisou e entendeu, a partir desses dados aqui, alguns dados, né, que muitas dessas fazendas aqui, né, de trigo paulista, elas tinham uma grande quantidade de indígenas, e isso acaba justificando que era equivocada a explicação que dizia que a maioria dos indígenas capturados pelo movimento bandeirante tinha como objetivo vender esses indígenas nas fazendas dos engenhos do litoral da região açucareira, certo? Bem, então nós sabemos que a maioria dos indígenas capturados pelos bandeirantes trabalhavam nas próprias lavouras paulistas. O próprio São Paulo, a cidade de São Paulo é composta por índios, ou seja, a população paulista tem na sua herança o sangue indígena muito forte, inclusive nos nomes de muitos locais de São Paulo, beleza? Então, agora eu encerro essa primeira parte desse capítulo e a segunda parte a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Fui!